Louvado seja o Senhor. Bem-vindo a cada um de vós no estudo bíblico desta noite em nome de Jesus. A graça do Senhor que toca a tua vida. E todos os teus pedidos, o Senhor já respondeu às tuas perguntas, às tuas petições. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico. Obrigado pelo ajuntamento do teu povo. Obrigado porque a tua palavra fará bem para cada um hoje. Pedimos, Senhor, que nos dê todos os benefícios na palavra, em nome de Jesus. Guarda-nos despertados, ajuda-nos a entender e faça com que tudo o que percebemos opere efetivamente em cada coração esta noite, em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Viemos a Marcos, capítulo 2. Estamos aprendendo do Evangelho de São Marcos. Agora hoje estamos no capítulo 2, a partir do verso 13 até 17. Marcos, capítulo 2, de 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. São os versos que estamos a olhar hoje. Descobrem que Jesus Cristo continua a ensinar, e no verso 13 diz: e ensinava-os. E depois de passar isso, viu Mateus chamado Levi, e o chamou e disse: segue-me. E imediatamente, sem perder tempo, sem brincar com o problema da indecisão, decidiu seguir a Jesus Cristo. E então este Mateus, o Levi, juntou publicanos e pecadores em sua casa, para que Jesus Cristo falasse a eles e lhes ensinava, lhes mostrava o caminho do reino. Os fariseus e os escribas, vendo isto, murmuraram e criticaram e perguntaram: por que é? Como é que é? O vosso Senhor, o Mestre, come e bebe com os publicanos e pecadores. Então Jesus saiu, deu uma grande lição, dizendo: os que são sãos não precisam do médico, mas sim os que estão doentes. Assim que era verdade para ele, é verdade hoje. Os que precisam do médico são os doentes até hoje. E disse: eu não vim chamar os justos. Significa que os justos salvos, superficialmente justos, os que são justos na sua força e na sua vida e pelo seu próprio poder, eu não vim chamar a estes, mas sim vim chamar os pecadores reais ao arrependimento, para a regeneração, eventualmente para o céu. São os versos que estamos a olhar. A mensagem esta noite é a resposta imediata de um coração disposto. A resposta imediata do coração disposto. Chamou Mateus, ele tinha um coração disposto e respondeu imediatamente. Dividimos a mensagem por três partes.
o cometimento e concentração do nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, e o seu cometimento teve um foco, tem um propósito, tinha um apontamento, e apontamento nele concentrou-se bastante, o cometimento e concentração do nosso Salvador. Ponto número 2, a conversão e consagração de almas. Vimos o Mateus aqui, a alma é um pecador, ele viu, o Senhor lhe viu e levantou-se, seguiu ao Senhor, é a conversão, e juntou as pessoas, era a sua consagração, a conversão e consagração de uma alma. Vimos ao terceiro ponto número 3, a continuação da sua comissão. A continuação da sua comissão. Apesar dos escribas, os escribas estavam lá para criticar, os escribas estavam lá para se opor, os escribas estavam lá para alcançar uma fada, mas vejam, com tudo isso, Jesus continuou na sua convicção em chamar pecadores ao arrependimento. Voltamos ao ponto número 1, o cometimento e concentração do nosso Salvador. Lemos do capítulo 2, versículo 13, e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Sublinha isso na tua Bíblia. Ensinou a eles. Ao pensar desse versículo, pode-se admirar quem lhes ensinou, por que lhes ensinava e como lhes ensinava. Qual era o propósito de ensinar a eles? Olhando para isso, lhes ensinava 3 coisas. Estamos a olhar. 1, o que lhes ensinou. Não é somente dizer que o que ensinou. Temos que conhecer, temos que perceber, quando abriu a boca e começou a abrir as escrituras para eles, o que ele ensinava. 1, o que lhes ensinou. Número 2, por que lhes ensinou. Qual era a meta? Quando ensina a palavra, tens uma meta. Quando você explica a palavra de Deus para eles, há uma razão por que você faz isso. Há um propósito, por que ensinou a eles. Como é que ele lhes ensinou? Número 3, como é que ele lhes ensinou? Vimos o que ensinamos, não é o suficiente, tem que haver um modo de ensinar e como é que ensine. Olhemos o número 1, o que lhes ensinou. Viemos a Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 5, estou lendo o verso 2. Mateus 5, verso 2. Estamos a olhar o que lhes ensinou. Marcos disse, ensinou. Queremos seguir e seguir o Senhor Jesus Cristo e seguir o seu ministério. O que lhes ensinou? Mateus 5, 2. E abrindo a sua boca, lhes ensinava, dizendo, bem-aventurados são os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele ensinava o reino de Deus, como entrar no reino dos céus, como gozar no reino dos céus, como participar dos eventos do reino dos céus e como continuar naquele reino dos céus até ao fim. Bem-aventurados são os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. É o que ensinou. Verso 4. Bem-aventurados os que choram. É o que ensinou. Lhes ensinou que quando descobrem que são pecadores, não podem se alegrar nisso porque são pecadores, não podem se desculpar porque todos pecaram e só assim, só como outras pessoas. Não, deviam chorar pelos seus pecados, deviam se entristecer por causa do pecado. Bem-aventurados que choram, porque deles eles serão consolados porque o Senhor lhes perdoaria. No verso 5, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Depois de derramar o seu espírito e não pagarem pela sua salvação, agora choram por causa dos pecados, dizem, haverá mansidão, haverá gentileza.
e já alcançamos a graça de Deus. Eu vi que eu estava perdido, estou salvo não pela minha força, não pelo meu poder, não pelo meu esforço ou pela batalha, mas sim somente pela graça. E por causa disso são mansos. E diz: bem-aventurados bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque deles será o reino dos céus. Há uma vida justa que lhes segue depois de se converter. Eles têm sede, têm fome, têm fome da justiça de Deus. No verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olhando a congregação, olhando os pecadores que vieram escutá-lo, ouviram que eram tradicionais religiosos e não cuidavam de outras pessoas, mas diz: quando vês para o reino, ele lhes ensinava. E lhes ensinou vida no reino. E são os misericordiosos. No verso 6, bem-aventurados bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. No verso 13, no Marcos, disse, lhes ensinava o caminho para o céu, e a vida nos céus, e a visão do céu. Veja o verso 20, é o que lhes ensinou. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Lhes ensinava acerca do padrão do reino, a expectativa no reino. Lhes dizia a tradição dos escribas e fariseus e o estilo de vida dos escribas e fariseus e a religião dos escribas e fariseus, que isso não era o suficiente para lhes levar ao reino dos céus, excepto que a vossa justiça se excede à justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Venha o capítulo 6, estou lendo o verso 24, capítulo 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. A Bíblia diz, ele lhes ensinava. O que lhes dizia? Lhes dizia que o coração dividido não pode agradar ao Senhor. O coração dividido não pode permanecer no reino. Era impossível, e ainda é impossível, para servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis de forma alguma. Há uma impossibilidade. Como é impossível para andar em dois caminhos no mesmo tempo, como é impossível de nadar em dois rios diferentes no mesmo tempo, como é impossível para andar para frente e para trás ao mesmo tempo, é impossível também para servir a Deus e Mamon. É o que lhes ensinava. Ele lhes chamava a uma decisão: decidam pela mente se vão servir a Deus, se vai ele só, se quer servir o Mamon, pode apenas servir o Mamon. Lhes mostrou a impossibilidade literal de servir Deus e Mamon. O que ele lhes ensinava? Verso 33, no verso 33, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o que ele lhes ensinava. Ensinava o caminho para o reino. Capítulo 7 de Mateus 13. Entrai pela porta estreita. Eu que ensinava a eles, lhes dizia que amanhã pode ser tarde, hoje é o que tens, neste momento é a tua chance, e se tu tens que entrar naquele reino que lhes mostrava, o caminho estava aberto e a porta estava aberta, mas que deviam entrar naquele preciso momento. Disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É o que ensinava a eles de modo que possam conhecer o caminho do reino, que deviam tomar aquele caminho para o reino e tornar-se participantes dos benefícios do reino de Deus. Em João capítulo 8, a partir do verso
28. João, capítulo 8, a partir do verso 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Eu que lhes ensinava. Disse: não há outro Salvador, eu sou. Não há outra voz de Deus, eu sou. Não há alternativa em entrar no reino de Deus, eu sou. Eu que ensinava a eles o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas faço como o Pai me ensinou. A pergunta é: o que ensinava? O que estava ensinando a eles? O que o Pai tinha o ensinado. É o que o Pai lhe tinha dado. Isso é o que dava às pessoas e disse: tal como o Pai me ensinou, assim falo. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Verso 30 diz: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes, eu o ensino. Ensinou a conversão, ensinou a continuidade e ensinou indo até o fim, perseverando até o fim. Se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que lhes ensinou? O caminho para o reino, a graça de viver no reino, permanecendo no reino, ficando no reino até ao fim. Então entrariam o reino celestial. Por que ensinava? Marcos disse: ensinou a eles. Vimos o que lhes ensinou, mas por quê? A pergunta é: por que ensinou a eles? Voltamos para Marcos, mas agora em Marcos capítulo 4. Em Marcos capítulo 4, estou lendo verso 1 e 2. Marcos capítulo 4, versos 1 e 2. E outra vez começou a ensinar. Era a sua concentração, era o seu cometimento. Começou outra vez a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ele os ensinava, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. E continuou, verso 10, no verso 10, e quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola, e ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas por que ensinava eles que deviam conhecer os mistérios do reino de Deus? Por que ensinava a eles? É que as coisas que eram cobertas e as coisas que não eram conhecidas por outras pessoas seria conhecido por eles, para que conhecesse o mistério, o segredo do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam. Era o propósito do ensino, para que os fariseus e saduceus, os escribas, fechassem os seus olhos, não queriam ver, deixa que se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. É o propósito. Por que ensinava? É para que pudessem ser perdoados os seus pecados. Por que ensinava? É para que fossem livres dos seus pecados. Por que ensinava? É para que sejam convertidos. Voltamos para Lucas 24. Estou lendo o verso 27. Lucas 24, verso 27.
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Muitas das pessoas, os judeus e fariseus, já tinham lido o Antigo Testamento várias vezes, tinham lido os Salmos, Gênesis e Êxodos. Quantas vezes tinham lido até Malaquias? Quantos deles realmente tinham alcançado? Ainda que tenham lido o Novo Testamento, quando Cristo veio não viram Jesus no Antigo Testamento, mas agora, por que Jesus Cristo lhes ensinava? É para que pudessem saber que as Escrituras eram escritas acerca dele, lhes abriu o seu entendimento, explicou as Escrituras a eles das coisas que se achavam por ela mesma. Verso 44, no verso 44, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, quando vos ensinava antes da minha morte, antes da minha sepultura, antes da minha ressurreição. Quando eu estava convosco, eu vos ensinava. Estas são as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Verso 45, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. É a razão por que ensinava. Queria que as pessoas não somente ter o livro fechado, o livro da história, o livro que não entendia. Ele lhes ensinou. O que ele lhes ensinou? Ele lhes ensinou acerca das qualificações de entrar no reino. Ele lhes ensinou acerca da graça de permanecer no reino. Ele lhes ensinou pela força de continuar no reino até o fim. Por que ensinava a eles? É para que seus pecados fossem perdoados, para que se convertessem. Por que ele lhes ensinava? Para que conhecessem os mistérios do reino. Por que ele lhes ensinava? É para que conhecessem as Escrituras desde o Antigo Testamento, se cumprisse nele, para que os seus olhos do entendimento fossem abertos. Então, viemos a João, capítulo 8. João, capítulo 8. Por que ensinava? Por que continua a nos ensinar? É a razão pela qual nos ensina em João, capítulo 8, verso 24. Verso 24. Por isso vos digo que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Lhes dizia que o único caminho de voltar a viver, de ter a vida eterna, é crer que eu sou o Cristo, sou o Salvador, sou o Messias, sou quem que o Pai Celestial enviou para trazer a vida a vós. Se não crerdes isso, morrereis nos vossos pecados. Era alguma coisa muito clara, de modo que não pudessem indo ignorantemente até além, verso 28, no verso 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Quem eu sou, não outra pessoa. Este é maior do que o primeiro Adão, é maior do que Moisés, é maior do que Abraão, é maior do que todos os profetas do Antigo Testamento. Eu sou. E que não há outra pessoa, eu que ensinava a eles. E se foram ensinados pela lei e não alcançaram isso, não pudessem entender por que eles ensinam, para que sabereis que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Verso 32. Por que eles ensinavam? Qual era o propósito de eles ensinar? Verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a razão do ensino. Queria que conhecessem a verdade e a verdade os libertasse. Olha, verso 46. Quem entre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Ele dizia: eu vim do Pai, eu sou Salvador, não há outro Salvador. Ele lhes apontava
que quando crescem teriam a vida eterna. Número 1, o que ensinava. Número 2, por que ensinava. Número 3, como ensinava. Como ensinava. Temos que voltar para Mateus, capítulo 7. Estou lendo o verso 28. O que ensinou, por que ensinou e como ensinou. Mateus 7, verso 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ensinou a eles não como quem tem autoridade e não como os escribas. Como é que ele ensinou? Ensinou como o autor, falou como o autor, ensinou como quem tem autoridade. Talvez tens a experiência na escola. Há um livro que não tens visto na classe e o professor tenta ir à volta do livro e um dia o inspetor vem à escola e um dos inspetores tem sido o autor do livro que você usa naquela disciplina e vê o professor ensinando e diz: posso te ajudar? E começa a ensinar, sem olhar para o livro, e ensina os estudantes, e os estudantes dizem: agora já entendo. Todo o tempo que o professor estava a trabalhar, eu não entendia nada. Então, eles verificam, conhecem o nome dele e olham para trás do livro e veem que é o mesmo nome. Não se admira, ele é o autor deste livro que usamos na classe. E porque ensina como autor, ele ensina de uma forma autoritária. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra foi feita carne e habitou entre nós. O autor da palavra, aquele que estava lá antes da palavra ser escrita, aquele que fala a nós agora com autoridade, é o autor da palavra, é a razão. Os escribas não podiam discutir, os fariseus não podiam negar, porque ensinava com autoridade. Ele era o autor da palavra que ensinava. Ensinou com certeza, ensinou de uma forma convincente, ensinou convincentemente, convencido, porque dizia: esta é a palavra que prego, é a palavra que prega para nós. Viemos a Marcos, capítulo 4, verso 2. Como ensinou. Marcos 4, 2. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina. Dizia-lhes na sua doutrina. Olha o verso 33, no verso 33. E com muitas parábolas, tais lhes dizia a palavra, segundo o que podiam compreender. Segundo o que podiam compreender. Jesus Cristo conhece os corações das pessoas, conhece o nível de pessoas, conhece o entendimento das pessoas, conhece as pessoas a quem fala e conhece o mundo. E encarou o coração do mundo como eram capazes de perceber, razão pela qual alcançaram, por isso creram, engoliram a palavra, porque ensinava com conhecimento e entendimento. Lucas, capítulo 23, Lucas 23, estou lendo o verso 5. Lucas 23, verso 5. Mas eles incitaram cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia. Um ensino fraco traz ouvintes fracos. Mas aqui veio Jesus Cristo
conhece o mundo, era a palavra personificada, veio ao povo, conhecia o que precisam as pessoas por perdão e a consolação da graça de Deus, e precisavam da liberdade que a palavra lhes daria. Lhes ensinou de uma forma que convenceu as pessoas. Havia alguma coisa dentro deles que foi destruído. E disseram: agora vejo, este é o reino. Agora vejo, é o caminho do reino. Agora vejo, a figura dos céus está muito clara. Agora sim vejo o caminho que guia aquele reino. Ele diz, por isso que ele diz: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Viemos a João, capítulo 7. João, capítulo 7, estamos lendo verso 28. João 7, 28. Chamava, pois, Jesus no templo, clamava, pois, Jesus no templo, e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Verso 37 agora, no verso 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Apresentou a palavra e mostrou o benefício. E quando vieram a ele, foi capaz de fazer a palavra viver em suas vidas. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão em seu ventre. E isto disse ele no Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Com P capital, profeta. Ensinou convincentemente até que começaram a testemunhar: não há outro, este é o tal, este é aquele profeta. Olha o verso 46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Nunca ninguém falou como este homem. Fala com autoridade, convincentemente, de uma forma persuasiva, e as pessoas eram puxadas para ele no seu ensino. Ponto número 1. O cometimento e concentração do nosso Salvador. Ensinou a eles. Voltamos para Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Aprendemos o verso 13. Viemos agora ao ponto número 2. A conversão e consagração de almas. Lemos de Mateus 2,14, Marcos 2,14. Vimos: e depois que João, e disse-lhe: segue-me. E levantou-se e o seguiu. É a conversão de Mateus, a conversão de Levi, verso 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos pecadores e publicanos, e o tinham seguido. E os ensinou, eram persuasivas, convencidas, se arrependeram e seguiram a ele. Há duas coisas aqui. A conversão do pecador. A conversão do pecador. Olha para o verso 14. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. Duas palavras: segue-me. Estava nas trevas, venha à luz da palavra, segue-me. Tens estado aí como um pecador culpado,
agora vem para Deus. O Senhor, com toda a graça, disse: segue-me. Tem estado ali, na confusão, o trabalho que faz. Quando é que vai terminar? Por onde é que está a me guiar? Agora chegou Jesus Cristo, que foi capaz de transformar a sua vida e disse: segue-me. Não perdeu tempo, mas logo levantando-se, o seguiu. Talvez era a primeira vez que tu vês o estudo bíblico e você está a ouvir a palavra de Deus e o teu coração diz: sim, isso é verdade, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sim, eu posso ver isso. Jesus Cristo é o Salvador. E então ele te chama, disse: saia daí e segue-me. Saia das trevas, venha à luz e saia da confusão e seja convertido e seja entregue ao Senhor. E se você tem que fazer como Mateus, você vai se levantar imediatamente e dirás: eu pertenço agora a Cristo, dou o meu coração a Cristo agora, entrego-me a mim mesmo, a Ele. Segue-me. E sem perder tempo, levantando-se, o seguiu. Talvez tu tenhas seguido o Senhor antes, mas voltaste e apostataste. Agora estás a ouvir a palavra de Deus e vem a ti de que Jesus Cristo, Ele é o único, é o teu Salvador, é o restaurador, é quem pode te trazer de volta e te tirar do que você és e daquilo onde você se intrometeu e te trazer a restauração. E se tens que fazer como Mateus, dirás: sim, Senhor, eu creio. Eu sou triste com a minha... Você é o autor da minha alma. Eu me levantarei e te seguirei. E eu sei que você vai seguir Jesus em nome de Jesus. Verso 17. E Jesus disse-lhes... E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos. As pessoas que pensam que estão bem, sem a graça de Deus... As pessoas que pensam que estão bem na sua própria força, no seu poder, e na sua própria batalha, na sua própria luta, e pensam que assim irão para o céu com seu esforço. Disse: eu não vim para chamar essas pessoas. São hipócritas, são insinceros. Não vim chamar essas pessoas, mas sim, ele diz: eu vim não chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. É por isso, Mateus respondeu imediatamente, e tu estás respondendo também imediatamente, e dizes: eu não irei voltar, eu vim com fardo do pecado, voltarei com ele. E não, mas eu vim ali cego, tudo isso será removido hoje. E imediatamente, quando o receberes, aceitar a ele e ser disposto para viver para ele, viver nele, a graça de Deus virá a ti, e todas as trevas serão removidas em nome de Jesus. Olha para Lucas, capítulo 5, estou lendo o verso 27. Lucas 5, verso 27. Continua a falar da mesma coisa, o que aprendemos antes. Mateus, Marcos e Lucas, mesma coisa, dizem a mesma história, mas de uma forma diferentes, em diferentes detalhes, mas é a mesma coisa que lemos a favor. Olhemos para os detalhes que Lucas está dando em Lucas capítulo 5, verso 27. E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, é a mesma pessoa, assentado na recebedoria e na alfândega, e disse-lhe: segue-me. Ainda é o que lemos antes, mas veja agora o verso 28. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Veja, quando tu levantas para seguir o Senhor, a tua vida passada, a tua vida pecaminosa passada, a tua vida feia passada, o teu passado comportamento deixas atrás e quebras a ponte atrás de ti, e mostrando que já não há como voltar para trás. Deixo tudo, abandono tudo e lanço tudo fora. Sigo agora Jesus Cristo como meu Salvador e o Salvador celestial. Isso é a conversão. E essa conversão é necessária. E se tu tens que entrar no reino dos Deus, tu entrarás no reino de Deus. Mas tens que deixar tudo atrás. Todas as trevas deixa atrás. Toda práticas pecaminosas deixa atrás. Todas as discotecas deixa atrás. Todas as coisas que te apegavam, que te ligavam com Satanás no mundo, deixa atrás e toma uma decisão definida e dizes: eu vou seguir ao Senhor
sem olhar para trás, Ele te salvará. Te converterás. Se estás convertido, prontamente renovará a tua vida. Atos 3, 19. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Lembra-se do que Jesus disse. Disse: eu vim a chamar os pecadores ao arrependimento. Eu vim para chamar os pecadores à conversão. E ele diz aqui: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e o tempo que você se converte das trevas, tudo que fizeste nas trevas antes, tudo é perdoado, tudo é removido, e a partir desse tempo que você se levanta, deixa tudo atrás e dizes: estou seguindo ao Senhor, deste ponto para frente, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, tudo que eu fiz antes, tudo é removido, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. No verso 26, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Veja, cada pessoa tem a sua iniquidade peculiar. O bêbado tem o seu pecado de bebedice, o fumador também, os que são rituais também têm seus caminhos peculiares, os que estão no adultério e fornicação têm os seus caminhos de iniquidade. É porque é isso que chama mundanismo. Cada um, não importa a iniquidade, é o que Cristo veio para fazer. No caso de Mateus, era um publicano, mas o caso de outras pessoas tinham seus caminhos peculiares, e veio para converter a cada um das suas iniquidades. Essa é a conversão. É o que aconteceu com aquele homem, é o que vai acontecer contigo. Eu disse: vai acontecer para cada um de nós. E se já aconteceu prontamente, que o Senhor confirme isso no teu coração e na tua vida, em nome de Jesus. Viemos Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos 17, estou lendo verso 30. Portanto, mas Deus não tem em conta o tempo da ignorância. E quando tu dizes: eu não sabia que isso é errado, Deus está disponível para desviar-se de tudo. E orar tendo decisão esta noite, todas as coisas malignas que tens feito antes, Deus não irá olhar mais, em nome de Jesus. Mas anuncia agora a todos os homens em todo lugar que façam o quê? Que se arrependam. Comanda em todos os lugares que se arrependam. A conversão tomou lugar. João 8, estou lendo o verso 11. João 8, verso 11. Ela disse: ninguém, Senhor, ninguém te condenou? Porque os escribas e fariseus apanharam a ela, e como se eles fossem anjos no seu estilo de vida, e vieram a Jesus que disseram: apanhamos esta mulher prontamente no adultério, e a lei de Moisés diz para que apedreçássemos, e tu que dizes? E Jesus disse: quem não tem pecado, seja o primeiro a lançar a primeira pedra. E todos, um por um, saíram. É daí que Jesus disse: ninguém te condenou? E disse: Senhor, ninguém. E Jesus disse-lhe: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Isso é conversão. Tu segues ao Senhor, agora a vida é totalmente diferente. Eras mentiroso antes, já não és. Eras bêbado antes, já não és mais bêbado. E se alguém está em Cristo, nova criatura é nova criatura. E todas as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz. Quantas coisas se fazem novas? Todas as coisas se fazem novas. Verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue, estão a ver isso? Como Mateus, quem me segue, como Tiago e João, quem me segue,
como Pedro e André, quem me segue, como tu e eu, quem me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Chama a cada um que quer lhe seguir, ele chama-te ao arrependimento, e o arrependimento traz a conversão para a nossa vida. Se alguém tem seguido ao Senhor antes, mas alguma coisa lhe fez apostatar, não teve a suficiente graça para vencer, agora vem a ele, a tentação veio, ele voltou, o que aconteceu? Ainda deve ter o mesmo arrependimento. O arrependimento lhe trará a restauração, e a restauração trará a ele para a conversão. Tiago, capítulo 5, 19 e 20. Irmãos, se algum de vós, esse irmão, se algum de vós é o Filho de Deus, mas agora ele já se desgarrou da verdade, e converter, o apostatado precisa da conversão. Aquele que se meteu no erro, aquele que se desviou para um grupo de gangsters, aquele que se desviou para o tempo da comunidade e sociedade, que é influenciado e não se comporta como, e agora se comporta como pecador, ele torna-se um pecador. Irmãos, se algum entre vós se serem desviados da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, aquele que se tornou um pecador, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Quando tu vejas o Senhor, toda a multidão de pecados é removida. Assim que a multidão de pecados é removida, torna-se filho real de Deus. Apocalipse 2, 4. Apocalipse 2, verso 4. Cristo veio para chamar pecadores ao arrependimento. Nos diz, em Apocalipse 2, 4, diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O amor para com Deus, deixaste o primeiro amor. O teu amor pela verdade, deixaste o primeiro amor. O amor de cometimento e consagração, deixaste o teu primeiro amor. O teu amor de tudo que vem de Cristo, agora deixaste o teu primeiro amor. O amor pela igreja, agora deixaste o teu primeiro amor. O amor dos céus, já deixaste o amor dos céus, deixaste o primeiro amor. Diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. E arrepende-te. E arrepende-te. Chama a cada crente que deixou o primeiro amor, que deixou o primeiro zelo, que deixou o primeiro cometimento, que deixou a primeira consagração. Chama a cada um para voltar àquele primeiro amor e aquele amor fervente. Diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirei do teu lugar o teu castiçal. Se não me digam, se não te arrependeres. A palavra arrependimento é para cada um. Não quero que tu digas: eu penso que eu estou bem, não sou, eu penso que eu posso manusear. Não quero que tu manuseias a vida apostatada. Não quero que tu manuseias a vida que deixou o primeiro amor. Quero que tu voltes para a origem e diz: excepto que tu faças isso, virá e removerá o castiçal do seu lugar. Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse 3, 15. Eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Há outras pessoas não estão aqui, nem estão lá, e dizem: eu estou a tentar estar no meio, agora estou a tentar de ir, não quero ser demais da minha religião,
eu não quero mostrar muito menos a minha ansiedade, e não quero mostrar demais o meu zelo, não quero mostrar demais a consagração. O Senhor diz: eu quero conhecer onde é que tu estás, quero saber se estás aqui ou estás lá. Verso 16: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Isso é espiritual, não é dinheiro, para que te enriqueça. Isso é espiritual, não é comercial. E vestidos brancos, não é roupa, é santidade, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos do colírio, não é medicina. Isto é a graça de Deus, para que vejas. Eu repreendo tantos quanto eu amo, tantos quanto eu quero levar ao céu. Eu lhes amo bastante, não quero que pereçam. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Os que respondem estas palavras de Cristo tornam-se zelosos e se arrependem e se convertem dos seus pecados, se convertem da sua morneza, tornam a tomar a plenitude da graça de Deus. A conversão toma lugar. Voltamos para Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Estou lendo agora o verso 15. Marcos, capítulo 2. Estamos lendo o verso 15. Vemos a consagração depois da salvação. Sua consagração depois da salvação. Está a falar de Mateus. Prontamente se arrependeu, prontamente se ha convertido. Agora vemos sua consagração. Olhamos para Marcos 2,15. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, Mateus, também estavam sentados à mesa com Jesus. Ele veio para chamar os pecadores e eu recebi a graça, vinde a receber. Encontrei o Salvador e recebas também o Salvador. Encontrei Jesus Cristo, que veio na minha vida. A mudança aconteceu. Deves ter este passo da mudança. Então chamou muitos publicanos e pecadores e assentou também com eles na mesa com Jesus e seus discípulos. Muitos publicanos, me digam o resto desse versículo, me digam o resto do verso 15. Não estou a ouvir. E o tinham seguido. A mesma coisa que disse a Mateus, lhes disse também. É a consagração deste homem, Mateus, que lhes trouxe para ouvirem a palavra de Deus e terem a chance de seguir a Jesus. Olhamos para Lucas 5. Lucas 5, estou lendo 29. Lucas 5, verso 29. E fez de Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa, querendo ver Jesus Cristo, dando Jesus Cristo a oportunidade de lhes falar e lhes ensinar dos pecados e lhes chamar ao arrependimento. E os escribas murmuraram contra os seus discípulos outra vez, dizendo: por que come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. É a congregação dos pecadores. Agora Jesus Cristo lhes chamava. Veja o que Mateus tinha feito. É similar ao que a mulher no poço fez. Imediatamente que encontrou Jesus como Salvador, Jesus conheceu a Jesus. Esse não é o Cristo, o Messias. Deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo: vinde ver do homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Não será este o Messias, o Cristo? Venha a João capítulo 4. João capítulo 4. Estou lendo o verso
28. João, capítulo 4, verso 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Que consagração! Veja, há uma mudança de vida na mulher, uma vida transformada no Levi, que imediatamente cada um deles conheceu o Senhor, o Salvador, disseram: não serei egoísta, não vou guardar para mim só, vou convidar outras pessoas para a sua consagração e cometimento. Trouxeram a eles a Jesus. Verso 39, João capítulo 4, 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Viemos a João, capítulo 10. Por que Jesus deixou que o Mateus chamasse aquelas pessoas juntos para que falasse com ele? Por que Jesus respondeu àquelas pessoas que vieram da cidade de Samaria, que a mulher lhes tinha chamado? João, capítulo 10, verso 16. João 10, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. É a razão por que Mateus sozinho não podia ser salvo. Assim que foi salvo, e quando trouxe outras pessoas, outras ovelhas tenho, que não são deste aprisco, e também me convém agregá-las. E a mulher no poço não era sozinha, tem que trazer outras também, e tu não és o único para ser salvado. Precisa de dizer outros membros da tua família, eles deves trazer pessoas da tua comunidade, eu devo trazer a elas. Viemos a Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 24. Atos dos Apóstolos 10, verso 24. Diz: E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando tiveres a oportunidade de ouvir a verdade, não seja egoísta guardando para ti mesmo. Se és convertido prontamente, a consagração vai seguir, irás chamar outras pessoas, vais convidar outras pessoas, irás sentar-se com outras pessoas, e assim que vier, a palavra de Deus irá alcançar suas vidas prontamente. Verso 33. E logo mandei chamar, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Cornélio já tinha falado a eles que viemos para ouvir a palavra de Deus. Cornélio lhes tinha falado que tinham aberto os seus corações, suas mentes, tinham aberto o seu entendimento à palavra que Pedro havia de lhes trazer. E todos fizeram. Verso 44. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, e os fiéis que eram os cristãos que tinham dado as suas vidas, os da circuncisão que tinham, os que tinham vindo com Pedro, porque os ouviram falar. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas, e maravilharam-se e magnificaram a Deus. Respondeu então Pedro: como os seus nomes já estavam escritos no céu, porque Jesus tinha derramado a santificação, eram santificados, agora o Espírito Santo veio, e então Cornélio e as pessoas que convidou, podemos ver, número 1, a conversão, número 2, a consagração. Venha ao ponto número 3 agora,
a continuidade da sua comissão, apesar dos escribas. A continuidade da sua comissão, apesar dos escribas. Voltemos a Marcos, capítulo 2. Estou lendo versos 16 e 17. Marcos, capítulo 2, versos 16 e os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Daqui vimos que continuou o seu ministério. Os fariseus estavam lá, os escribas estavam lá, criticaram, opuseram-se, mas de todas as críticas e a oposição não o pararam. Sua comissão tinha que continuar. A mesma coisa na nossa vida. Se temos que seguir a Cristo, se temos que seguir o exemplo de Cristo, precisa de experimentar a oposição, deve experimentar a contradição dos homens, mas apesar disso a comissão continuou. A comissão não vai morrer na porta dos teus pés. A comissão não morrerá na porta dos teus pés. Vai continuar conosco em nome de Jesus. Quando olharmos este versículo número 1, veja a condição dos escribas e fariseus. A condição dos escribas e fariseus. O verso 16 aí. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Mas qual era a sua condição? Olhemos para Mateus, capítulo 5, 20. Como eles mesmos não tinham a justiça, e que a justiça deles não lhes levava aos céus, a justiça que tinham era superficial, não entendiam, e disseram: nós somos justos, nunca comemos com os pecadores, nunca comemos com os publicanos. Como é que os discípulos, e você, Jesus, o mestre destes discípulos, estão a comer com publicanos e pecadores? Olha para a condição dos escribas e fariseus. Olhamos para Mateus capítulo 5, 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceda a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não estavam no reino, não tinham nascido de novo, não eram novas criaturas em Cristo, ainda eram pecadores tradicionais, ainda eram pecadores supersticiosos, eram ainda pecadores religiosos, ainda contudo pensavam que tudo estava bem. Mateus 23, 13. Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai entrar aos que estão entrando. Paravam nas portas do reino e preveniam o Salvador, tocando a vida de pessoas. Eles sentavam ali para que as pessoas que estão fora não pudessem entrar, estivessem permanecendo nas trevas, não saíssem para virem ao reino. E eles mesmos não entravam. E o Senhor disse em Mateus 23, 27, em Mateus 23, 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, fora religiosos, mas dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de
de hipocrisia e iniquidade. Verso 30, e disse: eles eram candidatos do inferno e diziam: estamos todos tudo bem. Ele senta para comer com publicanos e pecadores, veja como ele lhes ensina. Mas Jesus não deixou que esta superficialidade fechasse na sua grande comissão. A sua obra continuou, sua obra vai continuar na nossa vida. Não é escriba irá impedir a obra de Deus na tua vida em nome de Jesus. Dê-me um bom amém. Lucas 11, 52. Ai de vós, e impedir os que estão entrando, vós impedir. Ai de vós, doutores da lei, que tirais a chave da ciência, vós mesmos não entrais e impedis aos que entram. A interpretação deles não deixava que entrasse, mas a interpretação deles, e eles eram as pessoas que diziam: o que é isto? O que é este que está comendo com pecadores e publicanos? É ouro que os de curta vista, os tradicionais religiosos, não impedem a tua entrada no reino em nome de Jesus. Voltemos para Marcos, capítulo 2, a segunda parte agora. A congregação dos pecadores e pecadoras, a congregação dos publicanos e pecadores. Estamos a olhar a Marcos, capítulo 2, 15. E aconteceu que, estando assentado à mesa em casa deste, também estavam assentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Ele ensinava, tinha a congregação de publicanos e pecadores. Em Mateus 21, irá nos falar acerca deles. Quando ouviram a palavra de Deus, a resposta. Eles não tardaram com a decisão de Mateus. Ele chamou. Mateus 21, a partir do verso 31. Qual dos dois fez a vontade do seu pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Falando aos escribas, falando aos fariseus, disse: os publicanos e meretrizes, os pecadores e publicanos entram no reino dos céus adiante de vós, no verso 32, porque João veio a vós no caminho da justiça e não o credes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Eles creram: não deixarei que os publicanos e pecadores vão adiante de mim para entrar no reino dos céus e eu ficar atrás. Tu não ficarás atrás. Eu disse: tu não ficarás atrás. Entrarás naquele reino em nome de Jesus. Olhemos para Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, estou lendo o verso 10. Em Lucas 18, verso 10, aqui está o Senhor Jesus, que mostrou a parábola da situação. Lucas 18, 10. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. É religião isso, sem nascimento de novo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Reconheceu-se como pecador, aceitou que era pecador, ele demandou a graça do pecador, da misericórdia, e ele foi salvo. E se ele foi salvo, fizeres assim, serás salvo em nome de Jesus. Verso 14: Digo-vos que este homem desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Agora, número 3, a comissão do nosso Salvador. A comissão do nosso Salvador e sacerdote. Viemos a Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, 17. Marcos 2, 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele veio a chamar os pecadores ao arrependimento. Lucas 19. Em Lucas 19, veja a comissão do Senhor Jesus Cristo. Aquela comissão ainda é a mesma para o corpo de Cristo até hoje. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, veio para trazer os pecadores ao arrependimento. Ele veio para buscar os que se haviam perdido. Lucas 24, 44. E abriu-lhes o entendimento para que entendessem as Escrituras, para que conhecessem que Cristo padeceu e ressuscitou no terceiro dia, e que o arrependimento e a remissão dos pecados fosse pregado em seu nome entre todas as nações, começando por Jerusalém. Começou, ainda continua, o arrependimento, remissão dos pecados, o perdão do pecado, deve continuar até que ele venha de novo. E se alguém morre sem arrependimento, alguém está aí esta noite que ainda não tem conhecido o caminho do reino. O caminho do reino é claro agora: saia das trevas, saia do pecado, creia no Senhor Jesus Cristo, e todo o teu passado será perdoado. E então, com aquele arrependimento, permanecer em Cristo, haverá salvação. Sem a salvação, com a salvação estás pronto e entrarás no reino. Eu estarei lá. 2 de Pedro 3, 9. 2 de Pedro 3, 9. O Senhor não tarda a sua promessa, como alguns o tempo tardio, mas é longânimo para com todos, é longânimo para comigo, é longânimo para contigo, não querendo que alguém se perca, não querendo que eu me perca, não querendo que tu te percas, tu não perecerás, senão que todos venham a arrepender-se. Quantas pessoas virão ao arrependimento? Para que todos venham a arrepender-se. O que é arrependimento? É converter-se do passado e venha ao Senhor e dizer: Senhor, eu rejeito, eu me arrependo, todo o meu passado, eu te tomo como meu Salvador pessoal, eu creio que morreste por mim na cruz de Calvário, salve-me, Senhor, salve-me agora, Ele te salvará. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei e serei com ele e ele comigo. Estará no teu coração hoje, em nome de Jesus.
Se estás pronto, ainda te convida e diz: Ele pode preencher todos os lugares vazios no teu coração. Abre o teu coração, Ele salva, santifica, enche com o Espírito Santo, enche, cura. Ele é tudo em tudo. E convida Ele. Ele entrará e serás melhor, grande do que o passado em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Levanta-te e diga a Ele: Senhor, eu te agradeço pela Tua palavra, te agradeço por tudo quanto ouvi, e eu peço-te, ó Senhor, que venha ao meu coração hoje. E se nunca te convidou, convida Ele agora. Ele entrará. Se és filho de Deus, continua a lhe convidar e deixa que Ele entre de uma forma maior e grande, e grandes coisas possa fazer na tua vida hoje, espiritualmente, moralmente, o teu caráter, no teu comportamento. Deixa que Ele dê a graça, te dê mais graça, Ele o fará. Não rejeita ninguém, e todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. És a pessoa, hoje, clama a Ele, está pronto para entrar.